Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de grande perigo para acumulado de chuva que atinge 607 cidades do Sudeste, Sul e Nordeste do país até sexta-feira. O aviso abrange regiões de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná, além de todo o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Minas, os temporais deixaram dezenas de mortos na zona da Mata Mineira. Vamos a Belo Horizonte com a Débora Costa. Mais de 30 pessoas morreram e outras 30 seguem desaparecidas após as fortes chuvas que atingem a região da Zona da Mata Mineira. Os municípios de Juiz de Fora e Ubá são os mais impactados e já tiveram os decretos de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Cerca de 500 bombeiros e agentes das defesas civis, além de policiais, atuam nas buscas dos desaparecidos e em ações de ajuda humanitária. A Agência Nacional de Energia Elétrica adiou a análise da caducidade do contrato da Enel para a distribuição de energia em São Paulo. O Luiz Delboni nos conta. A ANEEL adiou por 60 dias a decisão sobre o pedido de caducidade da concessão da Enel em São Paulo. Depois da análise dos diretores da agência, a decisão final será do Ministério de Minas e Energia. O contrato da companhia vence em 2028 e a empresa já pediu a renovação antecipada, o que é contestado por Prefeitura e Governo do Estado. Uma nova proposta para regular os penduricalhos nos salários de servidores públicos deve ser apresentada em 60 dias. A reportagem é da Samantha Klein. O Supremo e a cúpula do Congresso decidiram criar um grupo de trabalho com prazo de 60 dias para formular uma proposta de regra de transição sobre os chamados penduricalhos que furam o teto do funcionalismo, hoje estabelecido em pouco mais de R$46 mil. O grupo vai contar com representantes dos três poderes, MP e Tribunal de Contas da União. Uma das possibilidades será a votação de um projeto que regulamente as verbas indenizatórias ou mesmo o avanço da reforma administrativa. Segundo dados do CNJ obtidos pelo O Globo, o custo dessas verbas no orçamento do Judiciário aumentou R$3 bilhões em 2025, na comparação com o ano anterior. Mesmo com o habeas corpus mantido, o dono do Banco Master deve prestar esclarecimentos ao Congresso. A Larissa Lopes tem as informações. O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, garantiu a estrutura da PF para o deslocamento de Daniel Vorcaro a Brasília para depor no Congresso. A informação foi repassada por parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que se reuniram com o ministro nesta terça. A expectativa é que Vorcaro preste depoimento na semana que vem, apesar da presença facultativa. Já o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos Ascioli, em audiência no Congresso, negou qualquer omissão no caso Master, mas admitiu limitações para fiscalizar o banco. O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir uma investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro por suposta prática de rachadinha em seu mandato na Câmara Municipal. Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso. A Procuradoria-Geral de Justiça avaliou que o arquivamento desconsiderou provas contra o então vereador. À época, o Ministério Público havia denunciado 7 funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro por prática de rachadinha. Voltamos já com o Giro. Agora a gente fala sobre o primeiro dia de julgamento dos acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O Igor Cardinha acompanhou. O STF retoma nesta quarta o julgamento sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, com o voto do relator Alexandre de Moraes. A PGR apontou ligação dos acusados com milícias e disse que o crime teve motivação política. As defesas negaram participação e falaram em falta de provas, além de terem questionado a delação de Rony Lessa. Familiares e amigos acompanharam a sessão e cobraram justiça. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta do desembargador Magid Nauef Lauar, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por denúncias de assédio sexual. Ele foi um dos que votaram pela absolvição de um homem que mantinha um relacionamento com uma menina de 12 anos. A Lilavate Oliveira tem os detalhes.
O desembargador que votou pela absolvição de um caso de estupro de vulnerável em Minas Gerais vai ter a conduta apurada pelo Tribunal de Justiça. Parlamentares da esquerda e da direita pediram ainda o afastamento dele. O caso ganhou repercussão após a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas formar maioria para absolver um homem de 35 anos do estupro contra uma adolescente de 12 anos com quem alegou ser casado. O Ministério Público de Minas já recorreu e promete ir aos tribunais superiores para derrubar a decisão. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!